A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, seja muito bem-vindo ao canal Seguindo as Escrituras, canal este voltado para o nosso elevo espiritual. Já quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar os seus comentários, a deixar o seu gostei, por isso nos ajuda, né, nesses comentários, no gostei. E isso o YouTube vai entender que o canal está sendo divulgado, está sendo apreciado, e isso nos ajuda bastante a propagar a palavra de Deus. Amados irmãos, o assunto que nós vamos abordar neste vídeo é acerca da volta do Senhor Jesus Cristo, a qual muitos canais semelhantes a este estão abordando e falando. Então nada mais certo e mais justo do que o canal Seguindo as Escrituras também abordar tal tema. Então nós estamos vivendo dias que vão anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é notório, isso é fato. Isso vai nos dar uma dimensão de que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel, ela se cumpre a cada dia e está se cumprindo a cada dia. Isto nos deixa um tanto quanto alegre, porque nós sabemos, nós que temos a viva esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, e a cada dia que nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e ouvimos todas essas coisas acontecerem, né, isso nos alegra, isso deixa o coração mais alegre, porque nós sabemos que a nossa pátria, a nossa morada não é aqui, mas no céu. Nós podemos imaginar, nós podemos trazer à mente o que vai ser a morada no céu, mas nada mais prazeroso do que estar no céu verdadeiramente. Então, a certeza e a esperança que nós temos de que nós vamos morar no céu. Amados irmãos, estamos com um assunto acerca da volta de Cristo. E a palavra que eu quero deixar para os irmãos acerca da volta de Cristo está na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 2, e versículo 18 até o 26. E nós vamos ver que o apóstolo aborda assuntos desde lá de trás que hoje nós vimos tão frequentemente. Por isso que nós vamos falar acerca daquele que vai vir, daquele que vai fazer notório tudo para se parecer com Cristo. Mas estamos bem apercebidos. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós que temos a certeza e cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos bem firmados, bem enraizados para saber que tudo que está acontecendo aponta para a vinda do anticristo. E automaticamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós precisamos buscar a excelência da palavra para que nós não possamos ficar confundidos e nem enganados, não. Nós precisamos se aprofundar mais e mais nas Escrituras para que nós possamos ficar firmes, porque virá dia que o engano, não é, do anticristo, ou seja, de Satanás, vai, né, levar até um cristão ou um crente. Eu gosto de fazer essa classificação porque crente é um patamar, cristão é outro. Então nós vamos entender que tem pessoas que são crentes, mas não estão enraigados. Tem cristãos eu gosto de frisar porque cristão é aquele que se diz pequeno Cristo. Se é pequeno Cristo, tem a mente de Cristo. Se tem a mente de Cristo, sabe, não é, do que está fazendo e do que vai fazer a cada dia e a cada momento. Amados irmãos, eu quero trazer que a Bíblia diz que muitos falsos profetas viriam em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada vai nos falar que nós devemos ter cuidado. Nós devemos tomar todo o cuidado com pessoas, com o enredo que está acontecendo, para não sermos engodados com isso tudo que está acontecendo. Então a Bíblia fala para nós ficarmos apercebidos, acautelarmos para que não possamos ser enganados, porque viriam falsos profetas, e esses falsos profetas já estão atuando, já tem essa atuação desde muito, mas hoje está mais acentuada.
Quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo, mais acentuada fica esses falsos profetas, o engano, o ar, a atmosfera, ela vem pesando a cada dia, a ação demoníaca, a ação satânica. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem a primazia do Espírito na sua vida através do Espírito Santo de Deus, não fica enganado nem confundido, não. Ele espera, né, naquele que prometeu vir e buscar a toda a igreja. Então nós estamos vivendo dias que muitos serão enganados, mas eu torno a repetir, todo aquele que está firmado, que está enraizado na palavra, sabe, né, que tem isto tudo para acontecer. Isto é fato, isso não é história, isso não é um conto. Vai acontecer, está notório, e é notoriamente que vai acontecer. Então não tem como você se desviar. Se você que é cristão, você que está enraizado, que ama a Cristo Jesus, que ama a palavra do Senhor Jesus Cristo, precisa saber do que está para acontecer. Quero trazer neste vídeo a palavra do Senhor como referência para tal, como eu já falei antes, em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 26, que vai nos falar assim, ou seja, que vai dizer assim, versículo de número 18, filhinhos, e é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Isso no versículo 18 da primeira carta de João, capítulo 2. No versículo 19, vai falar assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. No versículo 20, vai nos falar da seguinte maneira, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Olha que interessante, vou comentar daqui a pouco. Versículo de número 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque nenhuma mentira vem da verdade. Vou frisar. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque nenhuma mentira vem da verdade. No versículo 22 vai falar assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. No versículo 23 fala assim a palavra do Senhor, qualquer que nega o Filho também nega o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Vou repetir. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Versículo de número 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Versículo de número 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. E se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Versículo de número 25. E esta é a promessa, que aquele que nos fez a vida eterna. Vou repetir, versículo de número 25. E é esta a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Versículo de número 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, meus amados irmãos, nós vamos prestar bastante atenção em tudo que está acontecendo. Se nós pegarmos a carta de Paulo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos ver que as coisas estão se enredando para aquilo que a Escritura aponta, para todos os acontecimentos a qual ela narra.
Então nós vamos ver que a condição, aquilo que é notório ao cristão, aquilo que é enfático ao cristão, e nós devemos perceber que a esfera, os acontecimentos, as coisas que vêm, avolumanam-se em prol do determinar da Bíblia, daquilo que a Bíblia diz. Então nós vamos pegar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2 em diante. Nós vamos ver que nós vemos a condição do crente, aquilo que Cristo deixou para nós, aquilo que Cristo deixou de mais precioso, que é a sua palavra. Portanto, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos parte com Cristo. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos a esperança, não é? Aquilo que Deus deixou para nós, que é a salvação através de Cristo Jesus, e Ele deixou a sua palavra para que nós sigamos e praticamos ela, e por ela nós vamos ser salvos. Se nós pegarmos todo o contexto da palavra de Deus, nós vamos ver que é a palavra de Deus que vai dar-nos a condição de entrarmos no céu. É a palavra de Deus que vai nos dar a direção do céu. Então nós temos que se esmerar pela palavra, nós temos que buscar entendimento no Espírito Santo para que nós possamos interpretar como ela é. Se nós pegarmos aqui, vou ler rapidamente para os irmãos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vai falar do que eu estou abordando com os irmãos acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. E se acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, automaticamente nós vamos ver que o anticristo também vai ser manifesto. Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, vai nos falar acerca da vinda de Cristo, ou seja, acerca da vinda de Cristo, não é? Será precedida, ou seja, a vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. Se nós pegarmos o contexto do capítulo 2, do versículo 1 até o final dele, no versículo 17, vai nos dar a direção, o saber que a vinda do Senhor Jesus Cristo não vai ser antes que venha a apostasia, que venha o engano, que venha o anticristo, ou seja, a palavra de Deus diz que nós vamos perceber todas essas coisas antes que o Senhor venha. Então, aquilo que é da parte de Satanás, o engano, tudo que enreda o engano, vai nos dar a condição de enxergar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o engano se aproxima, mais a manifestação satânica envolve, né, o ser humano, envolve todo ser, todo o planeta, aí nós estamos perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que, por mais que o homem tente esconder, por mais que o Satanás, que é astuto, não é? Ele tem seus ardis, tenta encobrir, mas quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não fica enganado, ele não fica confundido, ele está, não é, às claras, ele vê tudo às claras, ele enxerga tudo, não deixa nada, não é? O Espírito Santo não deixa nada encoberto, não deixa nada obscuro para aquele que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos atribui coisas, não é, magníficas, se nós permanecemos nele. Então nós vamos ver aqui que ninguém, olha só, de maneira alguma vos engane, no capítulo 2, versículo de número 3. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. Então, nós vamos ver que nada disso, né, fica encoberto, porque a apostasia vai ter que vir, o engano vai ter que vir, a manifestação do anticristo vai ter que vir. Isso tudo é uma prévia, isso tudo é uma conotação para a vinda de Cristo. E dentro da carta do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 18, capítulo 2, versículo 20, está dizendo: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo.
Isso é fato. Justamente o que eu falei anterior. Nós estamos vivendo dias que o engano faz parte do cotidiano, que o engano vem fazendo a sua casa em vários lugares. O seu estar já está abarcando todo mundo. O engano está fazendo parte daquilo que é da parte de Satanás. Mas aí eu falei que o Espírito Santo deixa tudo às claras. Ele transmite tudo aquele que porta o Espírito Santo. Ele transmite todo o engano de Satanás. O versículo 20 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João vai nos falar assim: e vós tende a unção do santo e sabeis tudo. É verdade. Aquele que tem as primícias do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, sabe todas as coisas. Ele sabe, ele pressente, ele conhece o que é santo e o que é engano, o que é de Satanás. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós sabemos tudo isso que vai acontecer, ficamos firmes, ficamos atentos, ficamos apercebidos acerca de tudo que vai acontecer. Homens amantes de si mesmos, homens enganando uns aos outros, homens se matando, homens querendo aparecer, homem querendo ser levado ao alto patamar. Isso é um engano de Satanás na vida do homem. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus, ele se afunda no seu próprio eu, ele se afunda nas suas próprias concupiscências. E isso não provém de Deus. Deus quer que nós façamos tudo para a honra e a glória dele. E quando nós fazemos tudo para a honra e a glória dele, e o nome dele é exaltado, aí sim nós seremos honrados como imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do nosso Deus não é na sua física, não é no físico, é no caráter, na moralidade, em tudo o que diz, não é, que é predicado de Deus. Moral, não é, caráter, tudo isso é imagem e semelhança de Deus implícito no nosso ser. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem que ele formou lá no Éden, foi justamente assim que ele o fez. A imagem e semelhança dele, no caráter, na moral, em todos os predicados que um homem precisa ter. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus venha nos guardar de todo engano. Se nós ficarmos apercebidos, ficarmos alertas, não deixar jamais de orar, vigiar e orar, orar e vigiar, nós jamais seremos enganados, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nós estamos em Cristo Jesus para granjearmos as mansões celestiais. E se nós estamos querendo as mansões celestiais, procuremos andar em espírito e em verdade. É esse o ponto a qual o cristão precisa entender. Nós devemos andar em espírito e em verdade, porque só assim nós vamos alcançar algo da parte de Deus para a nossa vida. Então, que o Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar, nos dar uma noite, uma semana, um fim de semana abençoado, e que nós possamos entender que se nós ficarmos firmes naquilo que Deus prometeu através do seu Filho Jesus Cristo, e que se nós ficarmos firmes, nós vamos alcançar, uma coroa de glória inigualável. Nada aqui na terra pode se igualar a essa coroa. Nada aqui na terra pode nos deixar ofuscados daquilo que é a glória de Deus. Porque a glória terrena, ela passa, mas a glória de Deus não. É assim que o cristão deve pensar. É assim que o cristão deve agir. Porque só assim nós vamos entender o querer de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos dê entendimento, sabedoria e que nós possamos permanecer com Jesus. Amém? Já quero te convidar, se você ficou até aqui, a se inscrever no canal. Deixe o seu gostei, traga as suas perguntas,
que nós teremos o maior prazer de responder para a glória de Deus. Amém.